No último vídeo nós falamos sobre o poder do amor. Como é que a pessoa amada é resgatada do esquecimento mesmo após a morte. E falamos sobre isso analisando o Cântico dos Cânticos na Bíblia, supostamente escrito por Salomão. Hoje nós vamos falar sobre as traquínias de Sófocles. O tema também é o amor, mas o amor que enlouquece, o ciúme, que leva alguém a fazer algo terrível e perder aquele que ama. Sófocles é, com certeza, o mais famoso dos tragediógrafos gregos. Ele constitui a tríade sagrada Ésquilo, Sófocles e Eurípides. É difícil dizer exatamente quando ele nasceu e quando ele morreu, mas a maioria dos autores dizem que ele teria nascido por volta de 497 a.C. e morrido por volta de 405 a.C. Teria vivido, portanto, pouco mais do que 90 anos, no século V a.C. Ele é o grande campeão dos concursos de tragédia de que participou. Estima-se que ele tenha participado de 30 e tenha vencido 24. Os outros 6, ele teria conseguido neles o segundo lugar. Apesar dele ter escrito mais de 120 peças, chegaram até nós apenas 7 tragédias. Ájax, Antígone, Édipo Tirano, certamente a sua peça mais conhecida e talvez a melhor peça do teatro grego, Electra, Filocteto, Édipo em Colono e as Traquínias. A peça se passa na cidade de Traques. Por isso, o coro das mulheres que comenta a ação tradicional na tragédia grega é o coro das Traquínias. Nós encontramos na primeira cena Dejanira, mulher de Heracles, Hércules. Hércules está há 15 meses longe de casa. Ela não vê a hora de seu amado retornar ao leito e pede ao filho deles, Rilo, que procure o pai. Nesse momento chega o mensageiro. O mensageiro comunica que Heracles está voltando. E logo em seguida surge Licas, emissário de Heracles, que traz consigo um grupo de mulheres que ele anuncia ser despojo de guerra, escravas feitas por Heracles. Quando Licas abandona a cena, Dejanira diz que ela está pessoalmente apiedada de uma das personagens. Iole, uma moça com um olhar triste, jovem, que está sendo trazida para sua casa e que ela acolhe com toda simpatia. Nesse momento, o primeiro mensageiro retorna à cena e diz que tudo aquilo era um embuste. Iole não é despojo de guerra, é amante de Heracles. Dejanira, desesperada, resolve recorrer a uma poção mágica. Quando Heracles matou o centauro Nesso, ele ofereceu nos seus estertores, morrendo, a Dejanira o seu sangue. Disse que era mágico e que se algum dia Heracles deixasse de amá-la, ele deveria entregar o sangue para ele, fazer com que ele tivesse contato com o sangue de Nesso. Dejanira então envolve em um manto o sangue de Nesso e pede a Rilo que leve ao seu pai. Ela já está desesperada pouco depois de tomar a decisão, arrependida. E se não for verdade? E se aquilo não for um filtro de amor?
De fato é isso que acontece. Parece Hilo dizendo que a mãe havia matado o pai. Heracles ainda não morrera, mas quando ele vestiu o manto com sangue de Nesso, ele foi tomado por dores excruciantes e por feridas na pele. E o manto se agarrou de tal forma ao seu corpo que ele não podia arrancá-lo. Deianira, desesperada, entra no seu palácio e se suicida. Hilo percebe que tudo havia sido uma trama de Nesso, o centauro, que queria vingança. Seu pai Heracles aparece em cena repudiando a mulher, mas também descobre que ele havia sido vítima de uma armadilha de Nesso, que queria vingar a sua morte. E que, na verdade, o tempo todo, aquilo havia sido previsto, mas ele não fora capaz de compreender a profecia que previa a sua morte pelo sangue de Nesso. Ele então pede a seu filho que monte uma pira e coloque o seu corpo ainda vivo, o corpo de Heracles, sobre a pira e ateie fogo nele. E é nesse ponto que a peça se encerra. Segundo o mito, Alcmena era casada com Anfitrião. Mas um dia, enquanto Anfitrião está fora, Zeus assume a forma de Anfitrião e visita Alcmena em seu leito. Quando nascem os filhos, 2 gêmeos, um deles é filho de Anfitrião e o outro de Zeus. O filho de Zeus é Heracles, ou Hércules. Desde o início, Hera, a esposa legítima de Zeus, é tomada de ódio pela criança e tenta matá-la, colocando 2 cobras, segundo uma das versões, em seu berço. O pequeno Heracles, ainda um bebê, estrangula as serpentes. Depois, quando se torna adulto, Heracles se casa com Mégara. E um dia, Hera o enche de furor, o enlouquece, e ele mata Mégara e os seus filhos. Quando ele volta a si, ele, tomado de remorso e querendo purificar-se, vai até o oráculo de Delfos e pergunta o que fazer. A pitonisa responde que ele deve servir por 12 anos a Euristeu. Euristeu, que é simpático à deusa Hera, tenta matá-lo, atribuindo a ele 12 trabalhos, impossíveis de serem realizados. Mas Hércules realiza todos os trabalhos. Primeiro ele mata o leão de Nemeia, arranca sua pele e passa a usá-la para sua proteção, porque ela é invulnerável. Depois ele mata a hidra de Lerna e banha a sua clava no sangue da hidra, tornando a clava venenosa. A clava e a pele de leão são os atributos com que geralmente Hércules é representado na estatuária grega. Depois ele tem que caçar a corça de Serineia, matar o javali de Erimanto, limpar as cavalariças do rei Álgeas, matar as aves do lago Estínfalo, matar o touro de Creta, que não é o Minotauro, mas um touro que foi enviado para atormentar o rei Minos, castigar Diomedes, que submetia vítimas de naufrágio aos seus cavalos que cuspiam fogo e se alimentavam de carne humana, vencer as Amazonas e tomar o cinto da rainha amazona Hipólita,
matar o gigante Gerião, roubar os frutos de ouro do jardim das Hespérides, que era protegido por um dragão, e trazer o cão Cérbero de 3 cabeças, guardião da entrada do inferno. Há 4 passagens da peça que eu gostaria de comentar. A primeira é um diálogo no qual Deianira diz o seguinte: é um boxeador obtuso quem se põe em guerra contra o amor. Os deuses e eu também sucumbem ao que ele dita. Por que essa moça, Iole, não sucumbiria igual a mim? Se a doença afeta Heracles, loucura denegri-lo ou criticar essa mulher, pois não cometem nada de errado. Deianira deixa claro que o amor é uma doença. É interessante porque é exatamente essa palavra que ela usa em grego, nosoi, doença. Nós não podemos controlar se temos ou não amor por alguém, se sentimos ou não afeição por alguém. Está acima dos nossos poderes e mesmo dos poderes dos deuses controlar o amor. O ciúme é uma forma de amor. E a peça caracteriza o ciúme como loucura, que inevitavelmente leva à destruição tanto de quem ama quanto de quem é amado. Essa é uma ideia interessante da peça. Quem ama e quem é amado são destruídos pelo ciúme. Há um outro trecho que eu gostaria de comentar, já no final da peça. É um diálogo entre Hilo e seu pai Heracles. Hilo, referindo-se a Deianira, diz assim: errou, o melhor das intenções. E Heracles, indignado, diz: como é? O bem? Matar teu pai? Canalha! E Hilo tenta se explicar. Quis evitar com amavios as novas núpcias em casa, mas se equivocou. Ele continua explicando. Nesso, o centauro, a induziu a usar o filtro a fim de ter o teu amor. E Heracles então cai em si e descobre que ele e Deianira foram vítimas da vingança de Nesso. Quanta amargura deixo a vida, horror, a flama se me apaga, morte, fim. Só agora me dou conta do infortúnio. E mais à frente ele explica. Meu pai profetizou que o morto do Hades me mataria, e não um ser pulsante. E o tal centauro, como disse o oráculo, mesmo sem existir, tirou-me a vida. É interessante o que acontece aqui. Heracles está dizendo que ele temia que a ida ao inferno para resgatar Cérbero fosse fatal a ele, porque uma profecia dizia que o morto do Hades o mataria. Mas esse morto era Nesso. Quando Heracles foi morto por Nesso, Nesso já estava no Hades, já havia morrido há muito tempo. O veneno foi reativado pela força do sol. É interessante que há 2 coisas aqui para nós observarmos. Primeiro, essa frase de Hilo. Errou com a melhor das intenções. E essa frase de Heracles. Só agora me dou conta do infortúnio. Essas 2 frases, de certa forma, sintetizam a ideia da tragédia grega. Errou com a melhor das intenções. Aristóteles diz que o herói da tragédia é um grande homem com uma grande queda.
Édipo não sabe que está matando seu pai e se casando com sua mãe. Creonte não sabe que está induzindo o seu próprio filho à morte. Da mesma forma, Dejanira não sabe que está matando Heracles. Ela pensa que está reconquistando. Ela errou com a melhor das intenções. Os oráculos de Delfos e a lógica que permeia as tragédias gregas é que nós só descobrimos a verdade tarde demais. É interessante porque essa lógica dá toda a carga dramática para a peça. O tempo todo, o sentido de um oráculo é evidente. Mas um oráculo é um desafio, porque não se trata de algo que vai ser decifrado pelo mais sábio, mas algo que revela a estupidez até do mais sábio. Nós nunca os interpretamos adequadamente. De certa forma, é assim também com o amor. Os sinais que nós recebemos do ente amado ou do contexto nunca são precisos. E nós não raramente os interpretamos de maneira equivocada. Finalmente, a última passagem que eu quero ler é do último diálogo, o que Hilo diz. Assim que Heracles sobe para a pira para ser cremado ainda vivo, Hilo, seu filho, diz: não há quem possa ver o que há de vir. O que será que ele quer dizer? Será que ele quer dizer que é insuportável à vista dele, filho, a morte no fogo de seu pai Heracles? Dejanira revela algo importante sobre o ciúme. Quando ela deixa que o sangue do centauro se embeba num chumaço e expõe o chumaço à luz do sol, ele se incendeia. Assim que o manto parte em direção a Heracles com o séquito, Dejanira percebe que pode ter condenado Heracles à morte. O ciumento quer controlar, estar no controle, ainda que isto custe a destruição do ser amado. O ciúme é doentio porque ele produz o mal para ambas as partes. E ele produz o mal porque o ciumento não concebe não poder controlar o desejo de outra pessoa. Muitos intérpretes acreditam que essa frase, na verdade, se refira não à angústia de Hilo, não ao sofrimento dele em ver o seu pai sofrendo e seu pai morrendo, mas da antevisão dele da chamada apoteose de Heracles. Quando a chama se incendeia, ouve-se um trovão no céu. É Zeus que veio buscar o seu filho e levá-lo para o Olimpo e transformá-lo em um imortal, casando-o com Hebe, a deusa copeira que serve o líquido da imortalidade para os deuses, a ambrosia. Segundo a maioria dos intérpretes, a constelação de Gêmeos são também dois filhos de Zeus, Castor e Pólux, um mortal e um imortal. Quando o mortal morreu, o imortal dividiu a sua imortalidade com ele. Outros acreditam, no entanto, que os gêmeos são Apolo e Heracles, abraçados, confraternizando,